Olá, gente. Esse é mais um episódio do podcast Reconstituindo os Fatos, que eu sou Bruna Castelo Branco, estou aqui com Bárbara Lauria e Ismael Araújo. A gente debate vários crimes que marcaram a época aqui no Maranhão. E nessa primeira temporada, estamos abordando o caso que ficou conhecido como Meninos Emasculados, o crime dos meninos emasculados, que aconteceu nos anos 90, aqui na Grande São Luís, e também em Altamira, tendo como assassino confesso, o mecânico Francisco das Chagas. Neste episódio de hoje, a gente vai falar da importância da imprensa na cobertura do caso na época, e também como é que foi esse processo, essa forma de entender um serial killer aqui agindo na cidade. Então a gente vai conversar com a nossa editora de cidade do Jornal Estado do Maranhão, que na época era repórter de polícia, Ana Coraci. Ana, obrigada por ter vindo participar com a gente, nossa colega de redação. É sempre um prazer participar, falar um pouco de polícia. Ana, me conta assim, quando tu cobriu, a partir de que momento tu começou a fazer a cobertura desse caso, dessas mortes dessas crianças? Eu comecei a fazer a cobertura desde... eu posso dizer que desde o começo, praticamente, né? Eu acho que do 6º, 7º desaparecimento de criança, a gente já estava acompanhando. E eram aqueles crimes que ninguém sabe o que foi, você pensa que é caso isolado, mas os casos foram acontecendo, e chegou um ponto em que já não dava mais para se achar que fosse um caso isolado, né? Mas ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, de quem era, ou quem eram, porque acreditava-se que podia ser uma quadrilha, que podia... As ideias, os pensamentos eram, né, variados, mas nunca passava pela cabeça, acho que das pessoas, que seria um assassino em série. Agora, sabe que foram 30, né? 30 crianças aí desaparecidas. 28. E o primeiro caso, eu queria... Como é que foi? O que você passou pela sua cabeça? Quando foi a primeira criança desaparecida? Ismael, uma criança que some, ela já deixa a própria população numa situação, assim, as pessoas se assustam, as pessoas ficam com medo, porque a criança sai para brincar e depois ninguém encontra. Passam-se os dias e quando você encontra a criança, ela está num estado... Ela não só foi morta, como ela foi abusada. Ela foi emasculada, faltam pedaços, né? Então, isso já é assustador. As pessoas começam a achar que tem alguma coisa a ver com seita satânica, as pessoas começam a achar que tem alguém roubando crianças. Aí vem aquela velha história do carro preto que passa nas ruas, né? Então, tudo isso suscita muitos pensamentos, muitas histórias. Para a nossa reportagem, a gente pegava as informações diretamente com a polícia, né? Mas também naquela época não tinha tanta informação. Tanto que a maioria dos casos, né? Os casos só começaram a se desenrolar mesmo, foi já nos anos 2000. Mas é porque enquanto não tinha nenhuma ideia, os casos ficavam sem elucidação mesmo, entendeu? Sem elucidação, né? Então a gente eles foram investigados de formas isoladas. Foram investigados de forma isolada, não tinha nada, assim, era em área rural, era em periferia, mas não tinha assim, nada que ligasse os casos, entendeu? Quando é que começou a ligar assim, os casos? Foi a partir do Dr. Show que começou a ligar os casos de uma criança e outra, e apenas uma pessoa estava cometendo aquela série de crimes, aquela série de mortes de crianças? Os casos começaram a ser ligados a partir da investigação dos últimos, principalmente do caso Jonathan. O caso Jonathan, que foi o que causou a elucidação dos crimes.
né? A polícia estava mais bem equipada, a polícia tinha um trabalho de perícia muito bom, aí eles começaram a fazer, eles começaram a triangular as áreas de crimes, né? Eles fizeram todo um levantamento com GPS, ligando os locais de crime. E foi a partir daí que eles começaram a ver que os crimes tinham ligação. Doutor, gente que foi o nosso entrevistado anterior, não foi, Bruna? Que você foi a primeira repórter que chegou junto com ele na casa do Francisco das Chagas. E ele até chegou a confidenciar algo para você e você segurou. Como foi essa questão de segurar essa informação? Que a gente que é jornalista, a gente quer logo divulgar em primeira mão, porque às vezes a divulgação ajuda até mesmo no âmbito da investigação. A divulgação ajuda em determinados momentos. Em outros momentos, é preciso silenciar. Se você não quer atrapalhar o trabalho da polícia, você precisa silenciar. Então, a gente, nessa investigação, quando já estava sendo investigado o Chagas, a gente conversava muito, a gente tinha um bom trânsito com a polícia. Então, eu, como repórter, eu conversava muito com o Dr. Uchoa. E ele me mostrava como estava o acompanhamento da investigação. A gente trocava ideias, a gente discutia o caso, porque às vezes é preciso também ter aquela visão de fora, né? A visão de fora era a minha, e ele estava dentro da investigação. E eu gostava muito, eu sempre gostei muito de discutir casos policiais, então a gente conversava, às vezes, 1, 2 horas. E ele me mostrava como estava sendo feita aquela investigação, e pedia, olha, eu te mostro essa informação, mas você não pode divulgar. Porque se você pode divulgar, até aqui não, né? Não, esse aqui pode divulgar, isso aqui não, porque a gente ainda está investigando. E se você divulgar, você vai atrapalhar a nossa investigação. Então, tudo bem, eu aguardo. E a gente trabalhou assim. Quando ele pegou o Chagas, ele me ligou e me disse: peguei, é ele. E acho que eu fui uma das primeiras pessoas a saber. Não, ele falou que você foi a primeira repórter que foi com ele até a casa do Francisco das Chagas. Porque ele confessou para você que agora nós vamos à casa do Chagas. Nós vamos à casa do Chagas. Eu digo, posso ir? Claro, vamos à casa do Chagas. Nós fomos à casa do Chagas. Quando houve as escavações na casa do Chagas, que fez com que o Chagas não pudesse mais negar envolvimento, eu estava lá. Eu acompanhei as escavações na casa do Chagas. Onde foram encontradas 3 ossadas. Sim. E tu falou dessa parte de o olhar de fora. Eu estava lendo algumas matérias que foram publicadas naquela época, e naquela época já relacionavam também muito ao caso do Maníaco do Quatraque, e alguns jornais, inclusive o Estado, também se relacionava ao possível assassino das crianças como o tarado das crianças, algo assim. Então, assim, como é que foi já essa cobertura da mídia de associar uma pessoa só? Porque o próprio Uchoa falou que no começo as investigações ainda eram muito voltadas a um grupo de pessoas que poderia estar fazendo isso. Pois é, aquela história, você não tem ideia do que é. Você não imagina que é um serial killer. Mas o que fez com que começasse a achar que poderia ser uma pessoa só era o modus operandi, né? Porque as crianças começaram a ser encontradas com o mesmo tipo de machucado, digamos, né? As mortes eram semelhantes. Os locais de achado também eram parecidos. Eu fui em vários locais de achado de cadáver e a gente via a vegetação era semelhante. Era como se ele preparasse um local para a vítima. Ele tinha de levar nos locais, numa mata fechada, onde tivesse muito pé de tucum. Tucum tem muito espinho. Então, quer dizer, eram locais diferentes, mas o local do achado era semelhante. E isso despertou para a polícia aquele pensamento. Então, que seja um grupo, mas esse grupo está indo para esse local. Esse grupo precisa de um local dessa forma. Entendeu?
Antes de achar que era o Chagas, antes de chegar nele, o Uchoa falou que ele sempre estava muito próximo, ele sempre era uma pessoa que era próxima da família. Tu já tinha visto ele antes, Ana? Como é que... Eu confesso já conhecia aquela figura do... Não, eu confesso que não lembrava dele assim por lá. Mas ele participou. Quando sumiu o Daniel, o meninozinho que sumiu de dentro de casa, ele tinha muito contato com aquela família. E ele participou, inclusive, das manifestações que eles fizeram. Ele distribuía panfleto, ele estava lá, ele era uma pessoa próxima, entendeu? Só que para a gente, né, como imprensa, é a turma, é a população tentando ajudar de alguma forma. Então, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nele. Agora sim, porque tu falaste o seguinte, que você estava lá no momento em que foram encontradas 3 ossadas da criança. Quando começaram a fazer a escavação, a gente estava lá e procura, escava daqui, escava dali. Dentro da casa tinha uma, e além de da escavação, eles encontraram também pedaços de ossos, assim, na parede, daquelas meia parede, sabe? Aquelas casinhas de meia parede. Em cima de uma meia parede tinha ossos, e que eles levaram para a perícia, que poderia ser osso humano. Então, foi encontrada também a ossada dentro, no chão da casa, e do lado de fora também, no chão, na escavação. Você também falasse, por exemplo, que com certeza as mães, os pais, né, dessas crianças também acompanharam, né, esse momento. Então, como foi esse ato de estar abordando os pais dessas crianças, Ana? Como é que foi você, como repórter, chegar assim, agora chegou o momento de eu chegar a conversar, porque já foi constatado que possivelmente pode ser assado dessa criança. Como é que você chegou assim junto com esses pais? Como é que foi essa abordagem? A gente sempre conversava. Quando as crianças estavam desaparecidas, a gente já conversava com os pais dessas crianças. E o que eles pediam era sempre justiça, porque as crianças estavam sumidas, não sabiam o que era, e depois, quando eram encontrados os corpos, nós voltávamos a conversar com eles. Mas eles também estavam... Nenhuma dessas mães chegou a dizer para você que chegava a desconfiar do Chagas? Não, na verdade, a única mãe que citou o nome de Chagas foi a mãe do Jonathan, que foi o caso elucidado, porque foi o único caso em que o nome dele foi citado. Porque a criança, quando ele saiu, o Jonathan, ele era um menino muito bom, que nunca saía de casa, nunca desobedecia a mãe dele, e sempre estava fazendo tudo certinho. Só que aí ele ficou amigo do Chagas. Conheceu o Chagas tinha ele tinha uma oficinazinha que consertava bicicleta. Ele trabalhava numa oficinazinha que consertava bicicleta. E o Jonathan tinha uma bicicleta. Daí começou a dizer isso. E o Chagas, com o Jonathan, que nesse dia eles fossem tirar Jussara. Só que o Jonathan podia ir. A mãe dele não ia dar. Então, o que ele fez? Ele mentiu. A mãe dele foi trabalhar, ele mentiu à irmã. Ou melhor, ele mentiu para a mãe, mas ele disse para a irmã que ele ia sair com Chagas. Então, quando ele não voltou, a irmã sabia. Não, ele saiu com Chagas. Aí, quem é Chagas? Aí é que a polícia começou a investigar. Entendeu? Entendi. Ele mentiu para a mãe, mas ele falou para a irmã. Ele falou a verdade para a irmã, né? Que ele ia tirar a Jussara com o Chagas. Ao longo desse processo... Só que aí quando a polícia... Pode falar, Ana. Pode falar. Aí quando a polícia foi no Chagas, o Chagas disse que não, que o menino não apareceu. E ficou aquela coisa. Apareceu ou não apareceu? Ele sumiu antes de encontrar o Chagas, entendeu? Aí foi a partir daí que a polícia foi investigando. Aí a polícia começou a investigar o Chagas. Aí foram conversar com a vizinhança, foram ver o que ele fazia, com quem eram os amigos dele. A polícia foi que ele ficou sem saída. Até que a polícia foi.
Bárbara, Gente, peraí, eu já volto a fazer a pergunta. Eu vou pedir pra vocês só 2 segundinhos, porque a internet tá um pouco ruim, eu tô com medo de atrapalhar a gravação. Eu só vou trocar aqui a internet. Só um segundo. Pronto, podemos continuar. vai lá, Bárbara. Ângela ligou a câmera? Cadê? Cadê Bruno e Cadê Ana Galaci? olha, você não me pressiona. Eu não tenho todas as respostas desses 18 anos. É uma conversa. Estamos apenas conversando. Eu não sei todos os detalhes. Levanta mais a tua câmera. Levantei. Vai lá, Bárbara, pode fazer. Tá bem assunto. Ismael, ajeita a tua Se câmera. lembre. Vai lá, Bárbara, com você. Puxa a tela para frente, Ismael. Puxa um pouquinho a tua tela, tá estranho. Isso. Pronto. Agora, Bárbara ou então Bruna aí. Pronto, então tá. Bárbara, Pode ir. alô? Ah, tá. Não, é que deu uma travada aqui. Pronto. Sim, Ana, nesse processo, outras pessoas foram presas, chegaram até a confessar os crimes. Como foi nesse momento? Porque depois eles foram libertados, foi provado que não tinham sido eles, só que o nome da pessoa já fica meio que manchada, né? Ter sido... nesse caso teve o Robério. É bom lembrar. O Robério ficou preso, confessou, ficou preso muito tempo, acusado da morte do filho de uma ex-namorada dele. E nessa época, o que era discutido, porque quando eles saíram, eles alegaram que foram coagidos a confessar, né? As mortes. Isso. Tanto que o Robério, ele entrou com uma ação contra o Estado, não sei o teu na época, porque a gente sabe também que essas ações, elas demoram muito, né? Mas ele entrou com ação contra o Estado, dizendo que foi torturado, que foi coagido, que a polícia obrigou, agrediu ele, e que chegou a um ponto em que ele confessou porque não ele queria que parasse aquilo. Essas são as palavras dele na época, né? E aí, Bruna, eu sei que você está doida para perguntar aí para a Ana Garcia. Estou querendo perguntar sobre a questão, que assim, na época, no Brasil, no mundo, existia muito essa questão, essa história de seita, né? E era uma coisa que se ventilava muito, não só aqui no Maranhão, mas também teve, por exemplo, o caso Evandro. Então, assim, eu imagino que também para a imprensa deve ter tido muita... Caso de Altamira, né? Mas muita fake news. Tinha muita fake news, né? Para as pessoas dizerem que viram, não sei o quê. Como é que fazia essa apuração, essa abordagem? Porque a gente sabe que era mais difícil essa apuração do que hoje. A gente tinha de trabalhar só com a lógica e a sorte, né? E tentar trabalhar o mais próximo da polícia possível para que a gente não caísse nessas falsas informações. E era o que a gente fazia. A gente acompanhou esse caso, a gente acompanhou grudado mesmo com a polícia para poder chegar no resultado. Ana, porque sabe como é a questão de divulgar algo de criança, principalmente da forma como as crianças foram mortas, requer uma certa habilidade do repórter, requer ali um certo cuidado, né? Então, o que era dito para você? Como é que você fazia assim, a pré-seleção? Assim, isso aqui eu posso divulgar, isso aqui eu não posso. E o que você não pôde divulgar naquele momento e hoje poderia ser divulgado sobre esses casos? Não, eu acho que a gente
deu todas as informações da melhor maneira possível. A gente sempre tinha muito cuidado, né? Porque a gente estava lidando com seres humanos, a gente lida com vidas de crianças. Tem os pais desesperados, os pais meio perdidos dentro daquela situação. Então, a gente tinha aquele cuidado de trabalhar com respeito, né, com relação aos casos. Mas não há informação que a gente não tenha dado. Acredito que a gente deu todas as informações. E a questão até mesmo a questão de estar abordando, né, esses pais, com a forma como conversar, as palavras, como as perguntas, como deve perguntar a forma, né, Ana? É aquela coisa, você tem que lembrar que você está lidando com pessoas que estão desesperadas. Então, você tem que ter paciência, você tem que conversar. O que a gente fazia, o que eu sempre fiz com todos os meus entrevistados, foi conversar. Então, eu sempre conversei com eles de igual para igual. Eu me sentava, eu ia na casa deles, eu conversava, eu me sentava, conversava, para saber o que eles estavam sentindo, como estavam acontecendo as coisas, o que havia acontecido, por quê, entendeu? Tentava entender o que estava acontecendo na cabeça deles, né? Então, as minhas entrevistas sempre foram conversas. E eu sempre fui muito curiosa. O jornalista, ele tem que ser curioso, né? Então, eu perguntava muito e conversava, conversava, sabe? Muito, muito, muito. E terminava já do meio do caso para frente, eu já chegava na casa dele, ele já me recebia com um cafezinho. De tanto que a gente conversava. De tanto a gente conversava, aquele contato ali. Era uma cobertura praticamente diária, né? Não necessariamente o número de crimes se intensificou num determinado período, mas você sempre estava em contato, né? Para ver se tinha alguma novidade, sim, né, Ana? Sim. Os casos começaram a ficar cada vez mais próximos. Então, quando a investigação se intensificou, era uma coisa diária mesmo. A gente voltou totalmente para aquilo. Então, a gente estava todo dia na delegacia, a gente estava... quando a gente não estava na delegacia, a gente estava na casa dos pais de vítimas, querendo saber se, de repente, eles tinham mais alguma informação que a gente não tinha, se eles tinham lembrado de alguma coisa, se tinha chegado alguma nova informação. Então, a gente estava sempre nesse meio, ou com os pais das crianças, ou com a polícia, mas sempre ligado, 24 horas. E foi algo marcante, né? As capas dos jornais naquela época, até hoje, elas são lembradas com as fotos das crianças, as matérias, era algo que tinha peso na sociedade, né? Exatamente. A gente estava vindo daquele caso do crime organizado. Então, quer dizer, depois do caso do crime organizado, né, que a gente tinha feito também uma ampla cobertura, foi muito, muito, muito bacana o trabalho que a gente fez naquela época. Então, esse foi o primeiro caso forte depois daquilo, entendeu? E foi um caso que teve uma repercussão mundial, porque teve também denúncia desse caso para a OEA, para... Então, foi um caso assim, foi um caso muito grande. Era um serial killer que estava matando crianças. Depois, conseguiram triangular a vida do Chagas quando ele esteve no Pará. O Shoa fez um trabalho incrível nessa época. Ele pegou as carteiras de trabalho do Chagas e ele conseguiu descobrir que o Chagas trabalhou em locais, ele estava nas cidades, nos locais, exatamente quando aconteceram os crimes do Pará, ligando ele diretamente àqueles casos que já estavam dados como elucidados e que já tinha pessoas presas, entendeu? Então, foi um caso muito... O Chagas, eu acho que ele até hoje, ele é um caso assim, que não dá para ser esquecido. Ana, Ele foi meu primeiro serial killer.
E como foi, então, essa tua entrevista direta assim, com ele? Porque teve essa entrevista face a face com ele. Como é que foi essa entrevista? Quais foram as perguntas que tu fizeste? Conta aí pra gente aí. Eu sei Olha, que você também. Estou curioso que todos nós aqui queremos aprender. olha, Ismael, já faz 18 anos. Eu não posso te dizer exatamente as perguntas que eu fiz para Chagas, mas eu quero dizer para vocês que antes de falar com o Chagas, eu falei com o pai dele. A nossa equipe, a gente viajou para Codó, que é onde a família dele mora, né? Morava na época, não sei hoje. E o pai dele morava num povoado de Codó, Buriti Corrente. Então, nós fomos a Codó, nós conversamos com uma irmã de Chagas, que morava na sede, em Codó. Ela nos deu as informações e nós fomos em Buriti Corrente. Buriti Corrente era um povoadinho, assim, sabe, assim, no meio do nada. E nós chegamos à casa dele. Nós depois conversamos. Nós chegamos na casa do pai de Chagas, ele não estava, ele estava na sede, então nós voltamos, achamos o pai de Chagas e levamos ele para casa. Já criando aquela Laço, já. entendeu? Laço de confiança para poder colher as informações. O pai do Chagas era muito pobre. Ele tinha ido na cidade justamente receber dinheiro, mas não tinha saído o dinheiro dele. Então, nós ficamos muito sensibilizados, nós nos cotizamos, fizemos uma cesta básica, levamos para a casa dele, fizemos amizade, conversei com ele, conversei com as pessoas mais próximas que tinham contato, que tiveram contato com Chagas. O que o pai dele dizia era que não conseguia entender o que tinha acontecido, que ele teve uma vida normal, que ele foi uma criança levada, que foi criado pela avó, mas que não tinha assim nada que dissesse assim, o Chagas ficou traumatizado por isso e daí ele, entendeu? Existia uma história que o Chagas tinha dito que ele tinha sido abusado por um tio, mas também não tinha como ser provado, não tinha um tio, não tinha nada, então fica o dito pelo dito pelo não dito. Exatamente. Mas nós fizemos toda essa cobertura. Eu acredito que nós somos os únicos que conversamos com o pai do Chagas até. Como foi essa tua entrevista com o Chagas? Com Chagas... Lembra assim, mais ou menos as perguntas que tu fizer, quais eram as perguntas que você acha que hoje você faria para ele, não fez anteriormente? Não, eu acho que também tudo que eu tinha que perguntar, eu perguntei. Como ele reagiu, assim, ele respondeu friamente, como é que era o comportamento dele em relação a dar uma entrevista falando abertamente sobre os crimes que ele fez. Não, o Chagas, quando ele deu entrevista, ele não confessou o crime. Ele, depois dessa confissão que ele fez à polícia, ele nunca mais confessou. Até, inclusive, nos julgamentos, ele negou, ele voltou a negar. Não sei depois nos últimos, que aí eu já não acompanhava mais. Mas nos primeiros julgamentos dele, ele passou por vários, ele já não confessava mais. Depois de determinado tempo, ele parou, ele não confessou mais. Mas eu vi os vídeos da confissão dele. E quando eu conversei com o Chagas, eu sabia que ele não ia abrir. Primeiro que ele estava passando com uma mulher. E ele não é o próprio tipo dele não é aquele que vai chegar e abrir. O Chagas, ele era muito fechado. Ele parecia aquele cara tranquilo, que fala manso, sabe? E vai tirando você do sério, porque você tenta instigar, você fica atiçando, mas ele continua sempre do mesmo jeito, sabe? Ele é tranquilo, aquela falinha mansa. Aí você perguntou o que ele fez, aí ele disse que não sei. Não, eu não sei disso, não. Não. Sempre, sabe, naquela tranquilidade dele. Eu acho, inclusive, que ainda tem as fitas cassete com a entrevista dele. Vou procurar. Ele era casado, né? E tem uma filha. Vocês chegaram a ter contato com a família deles, essa parte da família deles? A esposa nunca quis falar. Inclusive, ela já era ex. Ela... As pessoas que tinham contato com ele, tanto essa esposa, a ex-esposa, quanto as próprias irmãs dele,
eles se fecharam. Por quê? Porque a opinião pública ficou revoltada. Então, a população ficou revoltada. Eu lembro que quando a gente foi em Codó, que a gente encontrou a casa dessa irmã dele, ela disse para a gente que ela tinha até medo de falar alguma coisa. Ela não queria que as pessoas nem soubessem que ela era irmã dele, porque as pessoas que ficaram sabendo começaram a hostilizá-la. Então, essa é a verdade. Ninguém queria dizer que tinha contato com ele, que era parente dele, que era amigo dele, porque Chagas era um monstro. Você chegou a perguntar para ele assim, com certeza, o motivo dele ter feito essa série aí de morte de criança, e por que o alvo seria assim? Ele sempre disse... O Chagas sempre disse que não sabia. Que ele dizia que ele não sabia. Ele não sabia porque tinha feito, que era aquela coisa, aquela voz do além, alguma coisa acontece e eu não me lembro, eu não sei. Ele nunca admitia e nunca dizia que tinha feito, por que tinha feito. Entendi. Agora, na confissão dele, quando ele resolveu confessar mesmo para a polícia, ele deu os detalhes, mas também existia aquela coisa de vozes do além, né? Essas vozes do além continuaram. Até hoje será que continua essas vozes do além? Continuaram. Eu teve uma entrevista que ele deu aí, acho que tem uns 2 anos que ele deu uma entrevista aí para uma emissora. O repórter fez essa pergunta para ele, por que dele ter ocasionado essa feita. Ele já voltou a confessar? Ele chegou e disse que também disse que não sabia, disse que realmente escutava essa voz do que se transformava e não sabia mais o que acontecia. Aí ele é como se ele saísse, não era mais ele, era como se o diabo entrasse no corpo dele e a culpa é do diabo, não era dele. Eu, por mim, estou satisfeita. E Ana fala logo tudo, conta logo toda a trajetória dela. Você está anestesiada, né? Olha, eu quero dizer que foi muito, assim, apesar de serem crimes, de serem coisas horríveis, né, de ser tragédia, mas como jornalista é edificante, é muito bom você fazer uma cobertura dessa, você acompanhar, você pegar do comecinho e você ver aquilo ali ser descoberto, como foi descoberto, a forma bonita que a polícia trabalhou, a forma inteligente, sabe? Como ela soube usar o que ela tinha de informação, como houve interesse real de esclarecer aqueles crimes. Então, aquilo ali, para mim, foi incrível. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Como eu disse, o Chagas foi o meu primeiro serial killer. Depois dele, eu tive o Corumbá, mas aí já é outra história, né? Aí já é outra história. Mas, exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, para mim foi uma coisa assim, incrível. É um caso assim que eu posso não lembrar tantos detalhes, porque já faz 18 anos que Chagas foi preso, mais de 20 anos de todos os crimes. Então, poxa, a cabecinha aqui também. Né? Muita informação, né? Eu já tantas e tantas histórias aí. Foram 15 anos fazendo as reportagens policiais. Então, são muitos casos na cabeça. Eu vi muita coisa, né? Então, não dá para você lembrar detalhadamente o que aconteceu, mas é um caso marcante. O Chagas, ele é um caso marcante na minha carreira como repórter policial. Pois, Ana, eu fico feliz demais em conversar contigo. Eu sabe que te admiro já há muito tempo, né? Vejo, eu sei, eu acompanhei algumas vezes o seu trabalho na rua. Também tenho hoje o prazer de estar trabalhando com você e ter você como minha editora. E a cada dia a gente vem aprendendo mais um pouco, aprendo mais um pouco com você. E hoje, realmente, de fato, o que você fez aqui deu uma aula para a gente, né, de jornalismo. E eu agradeço demais por você ter aceitado esse convite e participar dessa nossa empreitada aqui, a minha, a da Bruna, a da Kétlia, a da Bárbara. Fiquei muito feliz, porque eu aprendi bastante hoje, como eu venho aprendendo, E eu estou à disposição, quando quiserem, nós podemos bater papo sobre reportagens policiais durante horas.
É isso. O programa de hoje falou um pouco sobre a cobertura da imprensa, trazendo o depoimento da Ana Coraci, que era repórter de polícia na época. E a gente volta na próxima semana com mais um podcast Reconstituindo os Fatos. Até mais!